Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, solenidade. Primeira leitura. Concede-me a vida do meu povo, eis o meu desejo. Leitura do livro de Ester 5, 1b2, 7, 2b3. Ester revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Ester parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Ester aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: "O que me pedes, Ester? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida." Ester respondeu-lhe: "Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido. E a vida do meu povo, eis o meu desejo." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 44, 45. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. O povo de Tiro vos traz seus presentes, os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa, a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam, então, no palácio real. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Segunda leitura. Um grande sinal apareceu no céu. Leitura do livro do Apocalipse de São João 12, 1.5.13 a 15, 16a. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Disse a mãe de Jesus aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 2, 1-11. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, somos convidados a mergulhar na profundidade de 3 textos que se entrelaçam como fios de ouro: a súplica corajosa de Ester, o sinal celeste da mulher vestida de sol no Apocalipse, e a delicada intervenção de Maria nas bodas de Caná. Cada leitura revela uma mulher que, diante da ameaça, se ergue como intercessora, como ponte entre o céu e a terra, como figura da fé que age, escuta e transforma. O pano de fundo histórico, político e religioso de cada texto nos ajuda a compreender que a fé não é passiva, mas ativa, encarnada, comprometida com a vida do povo. O livro de Ester foi escrito provavelmente entre os séculos IV e III a.C., durante o período do exílio judaico na Pérsia, atual Irã, sob o domínio do Império Persa. Os judeus viviam como minoria em uma terra estrangeira, vulneráveis às decisões políticas e aos caprichos da corte real. Ester, uma jovem judia, órfã, criada por seu primo Mardoqueu, é escolhida para ser rainha. A escolha da rainha no contexto do livro de Ester, dentro do Império Persa, não seguia critérios democráticos ou religiosos, mas sim decisões absolutistas do rei, influenciadas por beleza, aparência, comportamento e, em alguns casos, estratégia política. Após o rei Assuero, Xerxes, destituir a rainha Vasti por desobedecer a sua ordem de se apresentar diante dos convidados em um banquete, ele ordenou que fossem reunidas as jovens mais belas do império para que uma nova rainha fosse escolhida. Essas jovens eram levadas ao harém real, onde passavam por 12 meses de preparação estética, 6 meses com óleos de mirra e 6 com perfumes e cosméticos. Ester 2:12. Cada jovem era apresentada ao rei, e ele escolhia aquela que mais lhe agradava. Ester, apesar de ser judia e esconder sua origem por orientação de Mardoqueu, foi favorecida por sua beleza e graça, e o rei a escolheu como rainha. Esse processo reflete a cultura persa da época, marcada por um sistema patriarcal e pela centralização do poder real. A mulher era vista como símbolo de beleza e prestígio, e o harém era uma instituição comum entre os reis orientais. No entanto, o texto bíblico subverte essa lógica ao mostrar que Ester não é apenas bela, mas sábia, corajosa e movida pela fé. Ela usa sua posição não para benefício próprio, mas para salvar seu povo. Ester se torna, assim, figura da intercessão, da mulher que, mesmo em um sistema opressor, encontra espaço para agir com justiça e compaixão. Sua história é uma poderosa metáfora sobre como Deus pode usar situações humanas complexas para realizar sua vontade. A trama se intensifica quando Amã, um alto oficial do rei, planeja exterminar todos os judeus do império por vingança pessoal. Mardoqueu pede a Ester que intervenha, mesmo sabendo que se apresentar ao rei sem ser chamada poderia custar-lhe a vida. Ester, então, se reveste de coragem e fé, jejua por 3 dias e se apresenta ao rei, e é acolhida com favor. Ester é símbolo da intercessão corajosa, da fé que se arrisca pelo outro. Sua famosa frase, concede-me a vida do meu povo, eis o meu desejo, revela uma espiritualidade profundamente comunitária. Ela não busca privilégios pessoais, mas a salvação de seu povo. Sua atitude é um exemplo de oração encarnada que une jejum, discernimento e ação. Curiosamente, o nome de Deus não aparece explicitamente no livro de Ester, o que levou muitos estudiosos a interpretarem que a ação divina se manifesta de forma silenciosa, através da coragem humana e da providência oculta. Isso reforça a ideia de que Deus age mesmo quando não é nomeado, e que a fé se revela nos gestos concretos de justiça e solidariedade. Na tradição cristã, Ester é vista como figura de Maria, pois ambas intercedem junto ao rei, Ester diante de Assuero, Maria diante de Jesus em Caná. Ambas percebem a necessidade do povo e se colocam como mediadoras.
A Igreja também vê Esther como símbolo da própria comunidade cristã, chamada a ser voz profética e presença ativa no mundo. Na atualidade, Esther nos inspira a agir diante das injustiças sociais, políticas e espirituais. Ela nos ensina que a fé não é fuga, mas enfrentamento, que a oração não é passividade, mas preparação para o compromisso. Em tempos de crise como os que vivemos, Esther nos lembra que cada um de nós pode ser instrumento de salvação, com coragem, discernimento e confiança. Esther é figura da intercessão que salva, da coragem que se levanta em tempos de opressão. No Apocalipse, escrito por João por volta do ano 95 d.C., em meio à perseguição do Império Romano contra os cristãos, surge a imagem da mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher é símbolo da Igreja, de Maria, do povo fiel que gera o Salvador e é perseguido pelo dragão, o mal que tenta destruir a vida. Mas a terra vem em socorro da mulher. Aqui o texto escatológico revela que mesmo diante da fúria do mal, Deus protege, sustenta e conduz à vitória. Maria aparece como sinal de esperança, como mãe que resiste, que guarda, que confia. No Evangelho de João, escrito entre os anos 90 e 100 d.C., temos o relato das bodas de Caná, onde Maria, atenta às necessidades humanas, percebe a falta de vinho. Na cultura judaica do primeiro século, como em muitas sociedades antigas do Oriente Médio, o vinho era símbolo de alegria, bênção e comunhão. Sua ausência numa festa de casamento, como em Caná da Galileia, seria vista não apenas como uma falha logística, mas como uma vergonha pública para os anfitriões, especialmente para o noivo, que era responsável por garantir a hospitalidade. A falta de vinho poderia ser interpretada como sinal de escassez, desorganização ou até maldição, comprometendo o clima festivo e a honra da família. Por isso, a intervenção de Maria e o milagre de Jesus não apenas resolveram um problema prático, mas restauraram a dignidade dos anfitriões, manifestando a glória de Deus em meio à vida cotidiana. Maria não impõe, mas sugere: eles não têm mais vinho. E depois, com fé madura, diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria não realiza o milagre, mas prepara o terreno para que Jesus manifeste sua glória. Ela é mediadora, não de poder, mas de confiança. Sua presença discreta é decisiva. Caná é o início dos sinais, e Maria é o início da fé que escuta e obedece. A tradição patrística e o magistério da Igreja confirmam e aprofundam essa visão. Santo Agostinho, por exemplo, afirma que Maria é figura e tipo da Igreja, pois, assim como ela gerou Cristo pela fé e obediência, a Igreja é chamada a gerar Cristo nos corações dos fiéis. Em seu sermão 138, Agostinho diz: Cristo concedeu à sua Igreja, no Espírito, o que sua mãe possuía no corpo, ser mãe e virgem. Essa mariologia eclesiocêntrica mostra que Maria não é apenas um modelo individual, mas um espelho da vocação da Igreja: gerar, cuidar, interceder. O documento de Aparecida 2007, fruto da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, reforça essa dimensão missionária e espiritual de Maria. Os bispos afirmam: Maria, mãe de Jesus Cristo e de seus discípulos, tem estado muito perto de nós, tem nos acolhido, tem cuidado de nós e de nossos trabalhos, amparando-nos, como a João Diego e a nossos povos, na dobra de seu manto. Ela é apresentada como pedagoga da evangelização, aquela que ensina a fazer o que Jesus manda, como em Caná. A intercessão de Maria é, portanto, um chamado à escuta e à ação. Do ponto de vista teológico, a intercessão de Maria está em perfeita harmonia com a doutrina católica. Como explica o artigo de Tiago Zanetti, Jesus é o único mediador da salvação, 1 Timóteo 2:5, mas não o único intercessor. A Bíblia mostra que os santos intercedem, Apocalipse 5:8, 8:3, e Maria, glorificada no céu, está unida plenamente a Cristo. Em Caná, ela percebe a necessidade e age.
No Apocalipse, ela é a mulher perseguida, mas protegida. Em Esther, ela é a rainha que se arrisca pelo povo. Em todos os casos, Maria é ponte entre o humano e o divino. Concluindo, irmãos e irmãs, hoje vivemos também nosso vale da decisão. Enfrentamos desigualdades, violência, fome, conflitos de opinião, crises ambientais e espirituais. Como Esther, somos chamados a interceder pela vida do povo. Como a mulher do Apocalipse, somos perseguidos por forças que tentam sufocar a esperança. Como Maria em Caná, somos convidados a perceber as necessidades e confiar na ação de Cristo. A Virgem Aparecida, encontrada nas águas do rio Paraíba do Sul por pescadores pobres, é sinal de que Deus se revela na simplicidade, na escuta, na resistência. A solenidade de Nossa Senhora Aparecida é mais do que uma festa religiosa, é um chamado à ação, à escuta da palavra, à prática da fé que transforma. Maria não é apenas mãe de Jesus, é mãe do povo, mãe da esperança, mãe da vida. Ela nos ensina que a verdadeira bem-aventurança está em fazer tudo o que Ele nos disser, mesmo quando a hora ainda não chegou, mesmo quando o vinho parece faltar. Maria, intercessora da vida, é sinal de esperança no vale da decisão, uma chamada à escuta ativa, à fé encarnada e à ação transformadora. Oração. Senhor da vida e da história, nós nos colocamos diante de Ti como Esther diante do Rei, com o coração revestido de coragem e fé. Não pedimos apenas por nós, mas pela vida do nosso povo, pelas famílias que sofrem, pelos jovens sem esperança, pelos idosos esquecidos. Concede-nos, Senhor, a graça de interceder com ousadia, de levantar a voz contra a injustiça, de agir com sabedoria em tempos de ameaça e silêncio. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para Maria, a mulher vestida de sol, coroada de estrelas, que resiste ao dragão e confia na Tua proteção. Que possamos, como ela, perceber os sinais da escassez, a falta de vinho nas festas da vida, a ausência de alegria nas casas feridas pela fome, pela violência, pela desesperança. Que nossa fé não seja cega, mas sensível, não seja muda, mas ativa. Que nossa oração se torne prática, que nossa fé se transforme em serviço, que nossa escuta da palavra nos leve a fazer tudo o que Jesus disser. Ajuda-nos a encher as talhas da vida com água de compaixão, com gestos concretos de solidariedade, com ações que devolvam dignidade aos esquecidos. Que sejamos serventes atentos, como em Caná, testemunhas do milagre que nasce da obediência. Virgem Maria, aparecida nas águas do povo, ensina-nos a ser presença discreta e eficaz, a interceder sem medo, a confiar sem reservas. Que o Brasil, teu povo, Mãe Aparecida, encontre em Ti refúgio e direção. Que nossas comunidades sejam como Tu, mães da esperança, guardiãs da fé, fontes de vinho novo para um mundo cansado. Que Tua simplicidade nos inspire a viver com humildade e Tua firmeza nos encoraje a agir com justiça. Senhor, que o vale da decisão seja também o vale da ação. Que não sejamos espectadores da dor, mas protagonistas da cura. Que a Tua glória se manifeste em nossas escolhas, e que, como os discípulos em Caná, creiamos em Ti com renovada confiança. Que nossa fé seja sinal de esperança para os que ainda esperam pelo milagre da vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.